Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração que causa muitas dúvidas e que então vou estar tentando esclarecer para você cada uma dessas dúvidas, olhando para a norma, para a NBCTG 03, que trata sobre demonstração dos fluxos de caixa. Também vamos fazer um exercício teórico com relação à diferença entre as atividades operacionais de investimento e financiamento, que são apresentados dentro de uma demonstração dos fluxos de caixa, e também vamos montar aqui uma demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, então que é um método que traz realmente muitas dúvidas na hora da elaboração. Então acompanhe aqui comigo cada item dessa demonstração. Primeira coisa, então, que eu quero lembrar é que a demonstração dos fluxos de caixa está contida lá dentro da NBCTG 03, então é a norma que trata sobre demonstração dos fluxos de caixa. E a norma, ela vai dizer pra gente que a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período, ou seja, se eu estou fazendo fluxo de caixa de um ano, tem que aparecer os fluxos de caixa daquele ano, classificados em três. Classificados em atividades operacionais, atividades de investimento e também atividades de financiamento. Então, a gente precisa apresentar toda essa movimentação que aconteceu nos fluxos de caixa da empresa sobre a ótica dessas três classificações. Então, é importante que a gente saiba o que classificar dentro de cada atividade dessa, para então poder montar essa demonstração, evidenciar essa demonstração da maneira correta. O que são fluxos de caixa? A norma NBCTG 03 vai nos dizer que fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa de uma empresa. Então, são entradas e saídas que vão representar esses fluxos de caixa. E aí, a norma também vai nos explicar o que é um caixa e o que é um equivalente de caixa. Caixa, a norma compreende como os numerários em espécie e os depósitos bancários disponíveis. Traduzindo, é o dinheiro, tá, em espécie e também aquele dinheiro depositado em conta bancária. Então, quando a gente fala de caixa, dentro da NBCTG 03, caixa, então, é o dinheiro, espécie e também aquilo que está depositado, disponível. E equivalente de caixa, a norma ela traz como sendo aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez. E ainda fala que são prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Conforme a gente vai lendo a NBCTG, ela traz até um prazo, ela diz que seriam aplicações financeiras com um prazo aí de até 3 meses. Então, é possível de resgate imediato, que a gente fala. Tá? Então, a norma ela já nos deixa claro, já desde o início, essas informações. O que são fluxos de caixa, que representam essas entradas e essas saídas, o que é o caixa e o equivalente de caixa. Aqui vale lembrar que a gente confunde muito caixa, a gente acha que é só o dinheiro em espécie, então a norma já esclarece. Não só aquele numerário em espécie, mas os depósitos bancários que estão disponíveis, tá? Bem, se a gente precisa apresentar essas entradas e essas saídas de acordo com 3 tipos de atividades operacionais de investimento e de financiamento, vamos entender um pouquinho o que se refere cada atividade dessa. A norma vai dizer pra gente que atividades operacionais, aquelas entradas e aquelas saídas de caixa, equivalente de caixa, reconhecido como atividades operacionais, são as principais atividades geradoras da receita da empresa. E outras atividades que não são de investimento e nem de financiamento. Então, aqui nos remete a atividades operacionais, aquela atividade fim da empresa, tá? Então, entradas e saídas que têm relação com a atividade fim da empresa, que a gente diz aqui que são atividades geradoras de receitas e que não estão vinculadas a atividades de investimento e de financiamento.
O que seriam os fluxos de entrada de caixa e de saída de atividades de investimento? Elas estão relacionadas à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. E as atividades de financiamento são aquelas que vão resultar em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do capital de terceiros da empresa. Nós vamos olhar os exemplos que a própria norma traz para a gente como sendo de atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Então, é muito importante a gente conhecer esses exemplos que a própria norma já nos traz. Não é muito comum a gente ver exemplos dentro das normas. Então, quando tem, a gente tem que aproveitar para ler e compreender. Então, como exemplo de atividades operacionais, a norma nos traz diversos. Vou ler alguns aqui para a gente entender, mas estão todos aqui disponíveis de acordo com a norma. Então, aqueles tradicionais, exemplos tradicionais aqui, recebimento de caixa pela venda de mercadoria e pela prestação de serviço. Então, seria uma entrada de caixa decorrente da atividade operacional, porque se eu estou vendendo mercadoria, eu estou prestando serviço, isso faz parte da operação da minha empresa. Quando eu recebo caixa por essas vendas e por essas prestações de serviço, esse exemplo decorre, então, de um fluxo de caixa de atividade operacional. Assim como também tem os recebimentos de caixa decorrentes de royalties, de honorários, de comissões e outras receitas. Tem os pagamentos de fornecedores de mercadoria, pagamento de caixa a empregados ou por conta de empregados, recebimento e pagamento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice. Aqui eu chamo a atenção porque vejam que quando a empresa ela efetua o pagamento aí de uma seguradora, está incluído dentro da atividade operacional. Quando ela recebe também o prêmio de seguro referente a um sinistro, também está relacionado à atividade operacional. Então, muita gente tem dúvida com esse exemplo. A norma está dizendo que é um exemplo de atividade operacional. Tem também os pagamentos ou restituição de caixa de imposto de renda, imposto sobre a renda. Aqui também gera bastante dúvida, então a norma já traz como sendo um exemplo de atividade operacional. E a norma também fala para a gente de recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Então, eu diria, vá naqueles exemplos que não são tão comuns. Então, veja, recebimento e pagamento de caixa de contrato, mantidos para uma negociação imediata ou disponível para venda futura, não é tão comum. Também não é tão comum a gente falar sobre a restituição de imposto de renda e sobre os seguros, tá? Então, chamo a atenção para esses 3 exemplos que pode gerar muitas dúvidas em que atividade devemos classificar. Como exemplos de fluxos de caixa advindo das atividades de investimento, nós temos aqueles exemplos triviais que a gente já está acostumado, como o pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Temos recebimento de caixa resultante da venda de um imobilizado, de um intangível e também de outros ativos de longo prazo. Então, esses 2 exemplos são bem comuns a gente ver. Temos também como exemplo trazido pela norma pagamento em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures. Temos também recebimento de caixa proveniente dessas vendas, então tem o pagamento, mas também tem o recebimento de caixa proveniente dessas vendas de instrumentos patrimoniais, tá? Então, toma cuidado com um exemplo C e D abordados pela norma, porque talvez gere dúvida aí para você. Como exemplos ainda dentro de exemplos de atividades de investimento, nós temos os adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, aí toma cuidado que são os adiantamentos. Temos recebimento de caixa pela liquidação desses adiantamentos ou amortização de empréstimos, também concedidos a terceiros. Temos os pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap. E também os recebimentos disso, recebimento de caixa por contratos futuros a termos de opção e swap. Como atividade de financiamento é menor, os exemplos que a norma traz, nós temos caixas recebidos pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais. Temos os pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Temos o caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimo, notas promissórias, outros títulos de dívidas.
Temos a amortização de empréstimos e financiamentos e os pagamentos em caixa pelo arrendatário para a redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil. Então, esses são os exemplos tragos pela norma. E eu estou chamando a atenção para esses exemplos, porque existem algumas questões, quando a gente vai resolver, inclusive para fazer, por exemplo, o exame de suficiência, que essas questões acabam indo nos exemplos da norma, e é importante a gente saber. Sem falar que para a gente montar, para a gente construir lá dentro do escritório, dentro da empresa, uma demonstração do fluxo de caixa, a gente precisa saber quais são os exemplos para poder classificar da maneira correta. Então vamos resolver uma questão aqui para ver se fica claro. Essa questão diz que, de acordo com a NBCTG 03, a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período, classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Nesse sentido, identifique as atividades e classifique-as como atividade operacional, de investimento e financiamento. Recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Como que a gente vai classificar isso? O pagamento de caixa a fornecedor de mercadorias e serviços. Recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Os pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade e adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros. E aí, para o vídeo, leia de novo e veja se você consegue classificar sem olhar a resposta ainda, tá? Vamos lá, então, vamos olhar a resposta. Primeiro, recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo é uma atividade de investimento. Já pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços refere-se a uma atividade operacional. Recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível para venda futura também refere-se a uma atividade operacional. Pagamento em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade é uma atividade de financiamento e o adiantamento em caixa e empréstimos feitos a terceiros refere-se a uma atividade de investimento. Então, eu quero saber se você conseguiu acertar. Deixa seu comentário aqui para mim se você acertou essas classificações, se foi fácil, se foi difícil, o que você achou? Fez sentido essas classificações? Então, essa questão foi uma questão do exame de suficiência, então é importante a gente saber classificar, principalmente para quem vai prestar o exame para exercer a profissão contábil. Bem, outra coisa que a norma traz para a gente é que a gente vai apresentar a demonstração dos fluxos de caixa ou pelo método direto ou pelo método indireto. O método direto, a gente coloca, a gente já traz na demonstração os recebimentos e os pagamentos que aconteceram na empresa, aí que acabaram impactando, então, o caixa equivalente de caixa da empresa. Já no método indireto, o que muda é que a gente começa pelo lucro líquido. Então, no método indireto, a gente pega o lucro líquido, a gente ajusta o lucro líquido, ajusta com o quê? A gente ajusta com aquelas transações que não afetam o caixa, mas são colocados lá na demonstração do resultado, por exemplo, a depreciação, a amortização e a exaustão. E a gente também ajusta o lucro líquido de acordo com aqueles pagamentos, aqueles recebimentos que tem dentro da demonstração do resultado, mas que não dizem respeito às atividades operacionais, seriam lá de atividades de financiamento e atividades de investimento. Vamos fazer, então, uma demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. Nós temos aqui valores de um balanço patrimonial de 2016 e de 2017, temos a demonstração do resultado de 2017 e temos uma informação que em 2017 foram pagos dividendos no valor de R$700 mil. Como que a gente vai montar a DFC pelo método indireto dessa empresa? Primeiro, a gente vai partir do lucro líquido. Então, a gente vai avaliar o lucro líquido da empresa, lá na demonstração do resultado, R$2 milhões. E a gente vai ter que ajustar esse lucro líquido. Então, dentro da demonstração do resultado, eu preciso avaliar se tem algum item que não afeta o caixa. Então, a gente sabe que a depreciação e a amortização não afetam caixa equivalente de caixa da empresa. Então, a gente vai precisar ajustar primeiro já o lucro líquido com relação a essa depreciação. Então, a gente percebe
que na demonstração do resultado, depreciação e amortização reduz o resultado da empresa. Então, se eu tenho que ajustar, eu vou reverter esse lançamento. Então, o lucro líquido é 2 milhões de reais e se não tivesse depreciação e amortização, que é 1 milhão de reais, está reduzindo aí o resultado da empresa, a gente, na verdade, teria um lucro líquido de 3 milhões de reais. Então, esse é o primeiro ajuste que a gente tem que fazer. Depois, a gente tem que olhar, ainda para a demonstração do resultado, e identificar se tem alguma transação ali que não refere-se à atividade operacional, que seria lá da atividade de investimento ou de financiamento. Olhando a demonstração do resultado, vejam que todas as operações ali que são descritas referem-se à atividade operacional, tá? Então, eu só vou ajustar o lucro mesmo com a depreciação e amortização. Feito isso, ainda dentro da atividade operacional, porque esse ajuste inicial refere-se à atividade operacional, a gente vai identificar no balanço patrimonial as contas que representam aí fluxos de caixa operacional e vamos verificar o aumento ou a redução, que a gente chama de variação dessas contas. Então, se a gente olhar no balanço patrimonial, dentro do ativo circulante, o que seria contas operacionais? Duplicata a receber e mercadoria para revenda, que é o estoque. Caixa aqui não entra, porque a gente quer avaliar essa variação do caixa. Quero entender o que fez o caixa sair de 8 milhões e passar para 5 milhões e 600 mil. Houve aí uma redução e eu preciso entender no fluxo de caixa o que é essa redução, o que provocou essa redução. Então, no ativo circulante, eu tive uma variação de duplicata a receber, ela saiu de 2 milhões e foi para 5 milhões e 500 mil. Mercadorias para revenda, que também é operacional, foi de 4 milhões para 5 milhões. No ativo não circulante, o que a gente tem ali de variação refere-se a outra atividade, a atividade de investimento, então não vai entrar aqui. No passivo, a gente tem dentro do passivo circulante fornecedores, que é operacional, e salários a pagar, que também é operacional. Então, a gente vai avaliar a variação de fornecedores de 4 milhões foi para 6 milhões e 200 mil e salários a pagar de 500 mil para 600 mil. Ficaria, então, da seguinte maneira as atividades de fluxos operacionais da empresa. Demonstração do fluxo de caixa indireto. Fluxo de caixa das atividades operacionais, peguei o lucro líquido da DR, os ajustes só depreciação. Então, meu lucro líquido ajustado, 3 milhões de reais. Peguei aquelas contas do balanço patrimonial que referem-se a contas operacionais, então eu tenho a variação nas duplicatas a receber de 3 milhões e 500 mil reais, uma variação nas mercadorias de 1 milhão de reais, nos fornecedores 2 milhões e 200 mil foi a variação de um ano para o outro, então a diferença. E no salário a pagar, a variação foi de 100 mil reais. Aqui, vejam que algumas informações estão negativas e outras informações estão positivas. A gente pode pensar o seguinte, vamos voltar ali a entender duplicatas a receber. Saiu de 2 milhões e foi para 5 milhões e 500 mil. A gente diz que essa variação foi negativa. E a gente pode, inclusive, pensar que sempre que o nosso ativo, ele aumentar, ele vai influenciar, vai ter uma variação negativa aqui no caixa da empresa. Vejam que se aumentou meu duplicata a receber, significa dizer que eu deixei de receber, tá? Então, acabou atingindo de maneira negativa o fluxo de caixa. Mercadoria, a mesma coisa, olha lá, a variação negativa de 1 milhão. O que aconteceu então? Saiu de 4 milhões e foi para 5 milhões, aumentou na variação negativa. Já no passivo, foi positiva porque a minha dívida de fornecedores saiu de 4 milhões, foi para 6 milhões e 200 mil, foi positiva, eu deixei de pagar, não paguei, aumentei a obrigação, então reflexo positivo no caixa e o mesmo salário a pagar, de 500 mil foi para 600 mil, então variação positiva, a gente diz aqui que deixou de pagar. O que é o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais? Eu estou somando o meu lucro ajustado de 3 milhões de reais com as variações que eu tive. Então, fechou um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de 800 mil reais. Agora, fluxo de caixa de atividade de investimento e de financiamento. De investimento, a única conta que a gente tem ali que refletiu as atividades de investimento foi a compra do imobilizado. Então, vamos voltar aqui, ó. Dentro do imobilizado, a gente tem edificações de 10 milhões, foi para 22 milhões e 500 mil.
A depreciação acumulada de 3 milhões para 4 milhões não entra aqui no nosso fluxo, porque lembra que a depreciação ela não afeta o caixa, então não vou avaliar a variação dela, só mesmo na conta edificações. Se eu tinha 10 milhões e foi para 22.500, significa dizer que houve uma compra aqui de edificações. Se eu comprei, o reflexo no caixa que ele vai ser negativo. Por isso, uma compra de ativo, 12 milhões e 500 mil, reflexo negativo. Já com relação, e aí não gera esse caixa líquido, tá? Como não teve mais nenhuma operação, é só ele mesmo. Com relação ao fluxo de caixa de atividades de financiamento, a gente teve os empréstimos e os dividendos pagos, que era uma informação extra que a gente tinha ali. Então, vamos avaliar. O financiamento a pagar saiu de 0 e foi para 10 milhões de reais. Se eu agora tenho uma obrigação de 10 milhões de reais de financiamento, significa dizer que entrou esse dinheiro para mim, tá? Entrou, eu peguei um financiamento, vai entrar reflexo positivo no caixa. E eu não paguei, né? Gerou obrigação. E temos também ali dividendos. O dividendos é de 700 mil reais que foi pago, uma informação que a gente tinha ali. E aí vale lembrar aqui que a norma fala que o dividendos poderia estar tanto nas atividades operacionais quanto de financiamento, mas a norma, ela traz, ela diz que sugere que dividendos pagos esteja aqui na atividade de financiamento, por isso que está colocado aqui dentro. 700 mil reais, reflexo negativo, que foi um pagamento. Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento, 10 milhões menos 700 mil, 9.300 reais. Vejam que quando eu tenho um caixa líquido negativo, a gente diz que é um caixa líquido consumido. Quando é positivo, a gente diz que é um caixa líquido gerado, tá? Ele foi gerado, então 9.300 reais foi um caixa líquido gerado. E 12 milhões e 500 mil foi um caixa líquido consumido. Então aqui, ó, esse 9.300 reais tem uma informação ali que deveria estar congerado, ele foi positivo e não consumido como está descrito, pois eu ajusto aqui em caminho para vocês. Vejam que o 800 mil da atividade operacional está correto, caixa líquido gerado foi positivo, o investimento 12 milhões e 500 mil está correto, ser consumido é negativo, só 9.300 reais ali que está com uma informação errada, caixa líquido gerado, porque ele foi positivo, tá? O que eu faço aqui então? Eu avalio a variação líquida de caixa equivalente de caixa. Essa variação líquida nada mais é que eu pegar todos esses caixas líquidos operacionais, 800 mil, caixa líquido das atividades de investimento, menos 12 milhões e 500 mil, e caixa líquido das atividades de financiamento, 9 milhões e 300 mil, eu vou somar todos eles. E aí vai gerar essa minha variação. Houve uma variação, então, negativa de 2 milhões e 400 mil reais. Significa dizer que no final, meu caixa final, né, foi consumido em 2 milhões e 400 mil. O que representa isso? Que o meu caixa ele reduziu em 2 milhões e 400 mil. Houve esse consumo, foi consumido. Então, se eu avaliar lá o início do balanço patrimonial, onde ele saiu de 8 milhões e foi para 5 milhões e 600 mil, coloco aqui, caixa líquido equivalente de caixa no início, 8 milhões, e no final, 5 milhões e 600 mil reais. De fato, a diferença foi de 2 milhões e 400 mil. Vejam que tem que bater essa informação. A variação, que seria a soma de todos os fluxos, tem que fechar essa diferença aqui de saldo inicial e final de caixa. Era isso. Aqui, ó, eu consigo avaliar a demonstração inteira, então ela completa, tá todas as informações num único arquivo para a gente entender melhor. Eu espero que você tenha entendido essa demonstração dos fluxos de caixa. Método indireto é o mais comum da gente utilizar. A única coisa que vai mudar para o direto é que não vai começar pelo lucro líquido, já vai começar direto pelos recebimentos e pelos pagamentos das atividades operacionais. Eu espero que você tenha gostado, que aproveite bastante essas informações aí para aplicar, tá bom? Um grande abraço. Até qualquer coisa é só entrar em contato que eu tiro as dúvidas. Pode deixar seu recado aqui. Tchau, tchau!